E aí, galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, Os Matemáticos. Pessoal, hoje o nosso tema é equações exponenciais, um tema bem importante aí no estudo das funções exponenciais, tá certo? Pessoal, primeiro eu quero mostrar para vocês duas equações aqui, ó, a da esquerda e a da direita, e falar para vocês o que caracteriza uma equação exponencial. Então, olha lá, ó. Perceba que o x aqui na primeira equação é expoente e aqui também ele é o expoente. Então, perceba que a incógnita, ela está no expoente. Essa é a principal característica de uma função exponencial, beleza? Beleza, PK. Então, vamos para a próxima parte. Se você olhar bem, pessoal, se você observar as minhas duas equações, ó, essa e essa, você vai perceber que elas têm algo de diferente. Se você perceber, ó, essa equação aqui, ela tem apenas dois termos, ó. Tem um aqui no membro da esquerda e um aqui no membro da direita. Enquanto que essa aqui, nós temos três termos, tá vendo só? Nós temos mais que dois termos. Tudo bem? Por que isso é importante, pessoal? Porque o método de resolução é diferente. Quando eu tenho apenas dois termos, eu uso o método de igualar as bases. E quando eu tenho mais que dois termos na equação, essa aqui, por exemplo, tem três, só desse lado aqui já tem três, ó. Aí eu vou usar o método da substituição de variável. Para a nossa aula não ficar muito extensa, nós vamos dividir a aula em duas. Nesta aula de agora, nós vamos resolver esse tipo de equação, usando o método de igualar as bases, tá certo? Então vamos nessa, pessoal. Igualando as bases. Vou pegar essa equação aqui como exemplo para vocês entenderem bem. Repetindo, o método igualando as bases a gente só vai utilizar quando nós tivermos este tipo de equação, ó, equações exponenciais com dois termos, tá certo? E aí você vai ajeitar ela para você ter um termo de cada lado, ó, um termo na esquerda e um termo na direita. Para a gente resolver esse tipo de equação, nós vamos usar a propriedade das equações exponenciais. Essa propriedade é bem simples, pessoal. Ela diz o seguinte: quando você tem uma base elevada a um certo expoente igual à mesma base elevado a y, por exemplo, a conclusão que você tem que tirar é que esse x é igual a esse y desde que estejam na mesma base. Essa é a grande conclusão, essa é a propriedade que nós vamos utilizar, tá bom? Uma outra coisa importante que você saiba nesse assunto é que a equação exponencial, ela só é chamada de equação exponencial quando a base, tá vendo essas bases aqui, ó, a base do expoente, ela tem que ser sempre maior que zero, portanto ela tem que ser positiva e diferente de 1, tá bom? Então essa é meio que a condição de existência para uma equação exponencial. Bom, dito isso, galera, já que a gente já sabe agora, ó, o que é uma equação exponencial e qual é o método que eu vou utilizar, igualando as bases, para quando nós temos dois termos. Então vamos nessa. PK, então como é que fica? Gente, é bem simples, ó. Você vai fazer o seguinte. Tá vendo que essa base aqui, ó, ela é 2 e 2 é um número primo. Então sempre quando você tiver uma base já número primo, essa vai ser a dica que você vai usar. Então, essa é a base que você vai igualar. Você vai fazer esse 8 aqui, ó, também virar uma base 2. Tá, mas como é que eu vou fazer isso, professor? Você vai trocar esse 8 por 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 não é 8. Então, é meio que trocar 6 por meia dúzia. Eu troquei o 8 por 8, só que escrito na forma de base 2. Combinado? De repente você pode pensar, tá, mas e se eu não souber de cabeça? Se eu não souber que 8 é igual a 2 elevado a 3, assim, mentalmente, o que eu posso fazer? Nesse caso, galera, você vai decompor em fatores primos. Ó, uma dica, você pega o 8, coloca ele lá no seu rascunho e divide por 2. Por que por 2, PK? Porque 2 já era a dica aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho que transformar em base 2, ó. Divide por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Tá vendo só? Deu 2 elevado a 3, ó. Então essa parte vermelhinha é para quem não, para quem já está pensando assim, ó, e se for um número mais difícil? Então você vai fazer isso, decomposição em fatores primos, combinado? Muito bem, gente, olha que simples agora, ó, usando a propriedade lá da exponencial, ó. Se as bases são iguais, logo os expoentes também são iguais. Então é meio que como se eu estivesse aqui cortando a minha base, ó. Conclusão, x igual a 3.
Aí você vai lá e coloca que a solução é 3. Simples, né, pessoal? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nessa. Se você já quiser se arriscar em resolver, dá uma pausada no vídeo, tenta resolver essa e volta para ver se você mandou bem. Bom, se você já tentou ou se você já quer olhar a resolução, olha só como é que vai ser, gente. Putz, e agora tem uma base fracionária. O que que eu faço, professor? Então, primeiro vamos lembrar que existe uma propriedade que vai nos auxiliar com relação a isso, ó. Toda vez que você tem uma fração ou um número com um certo expoente, se você quiser inverter essa base, ó, gente, você pode. Ó, basta você inverter essa base e o seu expoente fica negativo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa propriedade, é uma propriedade bem famosinha na potenciação. Nós vamos aplicar ela bem aqui, ó. Nós vamos girar essa base. Ao invés de deixar 1 sobre 2, a gente vai jogar esse 2 para cima, ó. Tá vendo? Então, só para vocês entenderem, é como se aqui embaixo, ó, ainda tivesse 1. Eu girei a base, ó. É que quando o denominador é 1, eu não preciso escrever. Então, eu girei essa base aqui, e quando eu giro uma base, o expoente troca de sinal. Então, ele passa a ser expoente menos x, de acordo com essa propriedade aqui, ó. Tudo bem? Perceba que agora a gente conseguiu deixar bases iguais, que era o que a gente precisava. Então, agora, bases iguais, expoentes iguais. Se o menos x é igual a 3, quanto que é o x? O x é menos 3. Concorda? Solução, menos 3. Gente, boa notícia. Basicamente, é isso. O que vai mudar de agora em diante é o estilo de exercício com relação à base. Às vezes vai ter uma base mais complicadinha, mas o método, a metodologia de resolução, quando você tem um expoente de cada lado da equação exponencial, um expoente não, digo, um termo de cada lado da equação exponencial, é isso. Você vai trabalhar para igualar as bases, tá bom? Às vezes, os alunos me perguntam: e se eu não conseguir igualar as bases? Olha, se você não conseguir em hipótese nenhuma, é que talvez não seja possível igualar tão facilmente. Aí você vai ter que entender uma matéria chamada logaritmo, que nós vamos fazer vídeos sobre logaritmos aqui no canal ainda nas próximas semanas. Mas por enquanto, todas as que nós vamos fazer, é possível sim igualar as bases. Vamos fazer alguns testes? Vamos para essa aqui então. Olha lá, gente. Lembrando que quem quiser tentar antes do professor, pausa o vídeo e tenta. Vai ser uma boa experiência para você. Muito bem, vamos nessa. Perceba que aqui, ó, nós temos um termo na esquerda e um termo na direita, para quem está assistindo. Isso quer dizer que nós vamos igualar as bases. Esse é o método. Então, o que que você vai perceber? Perceba que aqui no 5, ó, o 5 já é um número primo, então ele já é a dica. Então, nós vamos fazer esse 25 virar base 5. Agora tá fácil, né? Ó, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Tudo bem? Como agora a gente tem potência com potência, olha só, nós vamos ter que lembrar de mais uma propriedade da potenciação. Ela diz que quando você tem uma potência elevado aqui, ó, a uma outra potência, então você vai multiplicar esses dois expoentes, tá vendo só? Nós vamos aplicar isso aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes o 2x e 2 vezes o 2. Olha como é que vai ficar. Tudo bem? Perceba que agora nós conseguimos igualar as bases. Gente, a grande meta desse método é igualar as bases. É tipo um game. O que que eu preciso fazer? Igualar as bases. E aí você abre a sua caixa de ferramenta e vai tirando todos os seus conhecimentos matemáticos para dar um jeitinho de igualar essas bases. Bases iguais, olha lá. Conclusão, 4x mais 1 igual a 1. Vou mandar esse 4 para o outro lado, né? Ó, esse 4 lá para o outro lado ele vai ficar menos 4. Quando eu juntar com esse 1 aqui, ó, somar com esse 1, vai dar menos 3. O 4 passou dividindo, resposta da equação, menos 3 quartos. Tranquilo? Vamos subindo o nível. Olha essa daí. Ai, 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 tem fração dos dois lados. E agora? E agora você vai puxar os seus conhecimentos matemáticos. Olha só. O 27, por exemplo, ó. Se você decompor ele em fatores primos, ele é 3 elevado a 3, ó. Essa é a dica, ó. E esse 8 aqui a gente já fez na aula de hoje, né? Ele é 2 elevado a 3.
Então, olha como é que eu vou reescrever, ó. Tá vendo? 3 sobre 2, olha lá, 3 sobre 2 elevado a 3. Putz, PK, mas as bases ainda não estão iguais. Perceba que as bases não são iguais ainda, professor. Beleza. Lembra da propriedade que eu posso girar essa fração? Ó? Nós vamos girar essa fração aqui, ó, e esse expoente aqui vai passar a ser menos 3. Olha como é que vai ficar. Ó. Tá vendo? Agora sim, eu tenho bases iguais, então eu tenho expoentes iguais. Mandei o 2 para lá negativo, x igual a menos 5. Solução menos 5. Beleza? Estão pegando o jeito? Muito bem. Aqui, gente, um alerta, uma pegadinha. Esse exercício ele tem essa pegadinha aqui 1, ó. Você pensa, putz, como é que eu vou fazer o número 1 virar 2 sétimos para deixar na mesma base? Aí você vai lembrar de uma regrinha, gente. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, olha o que nós vamos fazer, ó. Vamos trocar esse 1 por 2 sobre 7 elevado a zero, porque 2 sobre 7 elevado a zero é 1. Então, tá vendo? É uma regrinha, ó. Uma pegadinha aqui nesse exercício. Pronto, deixei nas bases iguais. Bases iguais, expoentes iguais. Mandei o 3 para lá positivo, x igual a 3. Beleza? E esse aqui eu coloquei também para dar um alerta para vocês, gente. Toda vez que você tiver numa equação exponencial uma base decimal, você vai fazer o seguinte: primeiro passo, transformar esse decimal em fração. Primeira parte, galera, ó, já resolve logo esse problema. 0,2 é 2 décimos, concorda? 2 décimos. Simplificando por 2, vai dar 1/5, beleza? E esse 625, professor? Vamos decompor ele em fatores primos, ó. 625, vou dividir por 5, que vai dar 125, vou dividir por 5, que vai dar 25, por 5 é 5 e por 5 é 1. Então, tá vendo que ele é 5 elevado a 4, ó? Tá vendo só? Então, nós vamos substituir agora esses dois carinhas. O 0,2 eu vou trocar por 1 sobre 5 e o 625 por 5 elevado a 4. Perceba que eu ainda não tenho bases iguais, então eu vou usar aquele esqueminha de girar essa fração. Ó. Girando essa fração, esse expoente fica negativo. Olha como é que vai ficar. Ó. Tá vendo só? Esse 1 aqui, ó, ele não sumiu do cálculo não, ele está aqui embaixo. Ó. Aqui quando o denominador é 1, eu não escrevo. Pronto, conseguimos bases iguais. Bases iguais, expoentes iguais. Se menos x é 4, então o x é menos 4, concorda? Solução, menos 4. Beleza? E para a gente finalizar aqui, hein? Um desafiozinho. Quem consegue essa? E aí? Raiz. Então vamos lá. Vamos ver se você pensou certo. Ó. Como aqui a base é 3, ó, tá vendo? E ela já é um número primo, essa já é a dica. Então a ideia é, faz o 27 virar base 3. Tudo bem? Ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então esse 27 é 3 elevado a 3. Beleza? Agora, gente, você vai ter que lembrar de mais uma propriedade da potenciação. É aquela que mostra para a gente como é que faz para uma raiz virar uma potência de expoente fracionário. Olha só a regra, ó. Tá vendo o expoente aqui dentro da raiz, ó? Ele vem aqui para o numerador do expoente. E o índice da raiz, tá vendo aqui o índice, ó? Ele vem como denominador, ó. Então vamos lembrar que isso aqui é raiz quadrada, né? Vamos aplicar ela bem aqui, ó. Raiz quadrada é quando o índice é 2. Então olha o que nós vamos fazer, ó. Olha onde veio esse 3, ó. Esse 3 veio aqui para o numerador, ó. E o 2 da raiz quadrada veio aqui para o denominador, tá vendo só? Bases iguais, expoentes iguais. Pronto, gente, resolvemos. X igual a 3 sobre 2. Tá certo? Não se esqueça, pessoal, que essa aula ainda continua no próximo vídeo. A gente vai fazer as equações exponenciais pelo método da substituição de variáveis. Beleza? Até a próxima aula.